Olá pessoal, tudo bem? Mais um encontro nosso, mais um encontro para conversar sobre um tema relevante de história e que vai ser de grande serventia para o teu concurso, para a tua aprovação. Meu nome é Gustavo Henrique, eu sou historiador e trabalho para o CEPEM em busca dessa tua aprovação. Então, através dos nossos encontros com temas direcionados e juntando ali os teus estudos, e nós vamos conseguir o teu objetivo, que é a aprovação do teu concurso. Hoje, o tema do nosso encontro é esse aqui que te mostro, que é a Era Vargas. Esse vai ser aqui o tema do nosso encontro, tá? Era Vargas, que merece uma atenção, principalmente quando estamos tratando de concursos aqui em Pernambuco, porque é um momento histórico que sempre veio nos nossos editais. Então, a Era Vargas, ela vai ser aquele momento histórico pós Primeira República, tá? E como sempre fazemos ali nos nossos encontros, nós voltamos um pouquinho ali para que você possa entender o gancho do encontro seguinte. Bom, então nós estamos tratando aqui de um período pós-República Velha. Né? E o que é que vem ser a República Velha? A República Velha, ou Primeira República, é aquela fase entre a proclamação da República e o início da Era Vargas, 1930. Esse período ele é marcado por alguns pontos que merecem destaque, como, por exemplo, o voto de Cabresto, a, a política dos governadores, a República do Café com Leite, o acordo ali do café com leite. Bom, senhores, esses pontos eles vão ser cruciais para entender a Primeira República, sem contar que alguns deles você percebe em momentos atuais, como, por exemplo, o voto de Cabresto é algo ainda comum no nosso meio social, infelizmente. Mas bem, durante a Primeira República, você tem o que é chamado também de República de Oligarquias. O que são essas oligarquias? Essa aristocracia rural, ainda do período imperial, que detém o poder e o controle político da sua região. E esse período ele vai ter essa característica muito forte, né? O coronelismo é muito forte. Bom, a política do café com leite, ela consistia na alternância de presidentes no poder que fossem mineiros e paulistas. São Paulo é um grande produtor de café, na verdade o maior produtor de café, e Minas Gerais tendo uma grande bacia leiteira. Quando estamos falando da alternância dessas duas oligarquias no poder, convencionou-se chamar ali de política do café com leite. Alguns autores gostam também de se referir a esse período como política do café extra forte, devido ao fato que Minas Gerais também é um grande produtor de café. Mas bem, também não podemos imaginar que, de forma simplista, esse período ele foi marcado por essa alternância entre mineiros e paulistas na cadeira de presidente da República. Nem sempre chegava-se a um acordo, nem sempre chegava-se a uma dedução, a um nome específico que viesse abraçar os dois lados. O resultado disso é que, às vezes, você tinha desentendimentos entre essas oligarquias dominantes. 1929 será um desses exemplos. Nós vamos ter eleições e o candidato, naquele momento, não vai agradar a todos. O presidente da República é um paulista, é o Washington Luiz. Seguindo a política do café com leite, ele teria que indicar para sucedê-lo um mineiro. E mais especificamente seria ali o governador de Minas Gerais, o Antônio Carlos de Andrada. E isso não acontece. Então quer dizer que nós vamos ter a partir de então uma crise entre essas oligarquias, uma crise política. Bem, junte a isso, 1929 é um ano ali emblemático para o mundo capitalista, porque nós vamos ter a grande crise que leva a que tudo ali vai se iniciar a partir da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, você tem ali em 29, digamos que uma crise perfeita
onde mistura-se o fator político e o fator econômico. Visto posto, o Washington Luiz, ele não indicando o mineiro, ele indica para sucedê-lo outro paulista. Ou seja, a indicação dele cai em cima do governador de São Paulo, o Júlio Prestes. Sabemos que é um período sem justiça eleitoral, com o voto de cabresto, o curral eleitoral, e tudo isso facilitava que o candidato oficial do governo vencesse as eleições. A novidade nesse período é que Minas Gerais vai apoiar o candidato da oposição. Então, nesse momento, o Minas transfere o seu apoio ao candidato que vem do Rio Grande do Sul, ao senhor Getúlio Vargas. Então, nós vamos para uma eleição entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas. E o Getúlio consegue em torno de si um grande número de apoiadores. Você tem Vargas tendo apoio dos estados, do estado dele, do estado do Sul, do Rio Grande do Sul. Ele passa a ter o apoio também de Minas Gerais. Na chapa presidencial que se apresenta, o vice dele era o João Pessoa, aquele que tinha sido o governador da Paraíba. Então você vai observando que tem um número de oligarquias em torno da figura do Getúlio Vargas. Bem, esse acordo em torno de Vargas ele entra para a história conhecido como Aliança Liberal. Mesmo assim, com tanto apoio, o Vargas termina perdendo as eleições. Mas, na verdade, o Brasil está passando por um grande momento de turbulência política e econômica, como já foi citado. Isso se reflete, por exemplo, na questão dos tenentes, onde o tenentismo é uma marca de pessoas insatisfeitas com tudo que estava ocorrendo ali no Brasil já há tantas décadas. Então, o que nós vamos ter é esse tenentismo junto da figura de Vargas, liderando o que chamamos de Revolução de 30. E a Revolução de 30, ela vai depor o presidente, o Washington Luiz. O Júlio Prestes, que até venceu as eleições, não vai tomar posse como presidente. E quem toma posse como presidente é o líder dessa revolta, é o senhor Getúlio Vargas. Iniciando assim o período que chamamos de Era Vargas. Bom, 1930, como você observou no slide, você tem ali a Revolução 30, ela vem muito amarrada, o Vargas, já na questão do trabalhismo. Então, o Vargas ele vai fazendo um discurso voltado para o trabalhismo, para o nacionalismo e com ideias ali de fato de industrialização. O início ali da década de 30, marcada ali por Vargas, ela vai ser um período de processo de industrialização no Brasil, mas ainda é um país muito agrário. Então, por mais que o Vargas se voltasse à ideia da industrialização, mas você tem um Brasil que ainda é agarrado ao fator da terra. Bem, a década de 20 do mundo ela foi marcada por um grande avanço do mundo comunista e do mundo nazifascista. Porque você tem a década de 20, ela sendo automaticamente, logo após a Primeira Guerra Mundial, o liberalismo político e econômico ele sai da Primeira Guerra Mundial muito desgastado. E aí, consequentemente, você tem uma crise desse liberalismo, tanto no fator econômico como no fator político. Muito sério no fator político, porque o liberalismo político ele vai dando liberdade, ele vai dando espaço a ideias mais radicais. De um lado, o comunismo e do outro lado, as ideias nazifascistas que vêm surgindo ali na Itália e na Alemanha. O Vargas, quando inicia o seu governo em 1930, vale lembrar que ele inicia um governo provisório. Tá? Então, de 30 a 34, você terá um governo provisório, como você pode ver
como você pode ver aí no slide. Então você tem um governo provisório de 30 a 34. E você tem aí as medidas que vão sendo tomadas durante este período. Esse governo provisório, ele vai tomar como primeira medida o início do reaparelhamento do Estado, porque você tem o momento da Revolução de 30, literalmente ele vai derrubar todo o Congresso, todo o governo. Então o Vargas automaticamente ele vai passar a governar por meio de decretos, então não mais olhando a Constituição de 1891, a primeira Constituição do período republicano. Ele retira os governadores e vai colocar interventores. Naquele momento é fechado o Congresso Nacional. Então são medidas ali que talvez para o olhar dele e dos que estavam em sua volta era necessário para fazer uma limpeza no Estado. Mas por outro lado também já mostrava-se por uma via ditatorial. Congresso fechado, isso é ditadura. Bem, e consequentemente nem todas as oligarquias apoiaram a Revolução de 30, nem tampouco a figura de Getúlio. O destaque maior dá-se para São Paulo, porque no meio disso tudo, talvez São Paulo ali fosse o mais prejudicado. Veja, São Paulo é o maior produtor de café, mas no entanto, nesse período nós estamos passando pela crise econômica do café. E ali, consequentemente, essa crise econômica afetava principalmente São Paulo, porque a base da sua economia era a cafeicultura. Politicamente, São Paulo também se mostra numa situação muito complicada, porque o presidente deposto, o senhor Washington Luiz, ele era paulista. O presidente eleito e que não tomou posse era um presidente paulista, o Júlio Prestes. Então você percebe que a situação de São Paulo se mostrava mais radicalizada. São Paulo se colocava como forte oposição à figura de Getúlio. Sem contar que o Getúlio, mesmo perdendo as eleições, assume a presidência da República. E o discurso era de um governo provisório. Porém, nós já estamos chegando em 1932 e esse governo provisório ele continua. Então, quer dizer, o Vargas ele vai se tornando ali, provisoriamente, isso vai demorando muito o seu governo. É onde São Paulo decide fazer uma revolta, que entra para a história conhecida como Revolução Constitucionalista de 1932. Tá? Então, o São Paulo vai pegar em armas contra o governo federal. Não é de imaginar que você tivesse ali uma derrota paulista, já que você tem São Paulo lutando contra Vargas e Vargas tinha o apoio de diversos estados, já que ele mesmo tinha colocado interventores nesses estados. Dentro de São Paulo, você tem uma unidade muito grande contra a figura do Getúlio Vargas, que era visto ali como ditador. E essa revolta ela tem um foco maior, principalmente depois de algumas manifestações, onde serão assassinados ali 4 estudantes, o Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo, e das iniciais desses nomes, o MMDC, surge ali de fato como grande bandeira contra a figura do Vargas. Mesmo derrotado, e olha, a Revolução Constitucionalista vinha cobrar do senhor Getúlio convocações de eleições. Ele vinha pedir a convocação de uma Assembleia Constituinte para que fosse feita uma nova Constituição para o Brasil, para que voltasse à normalidade, para que, consequentemente, você tivesse o território, o Brasil, já governado por uma nova Constituição e por eleições livres. E São Paulo, nesse momento, é derrotado, mas o Vargas talvez termine se convencendo que esse era o melhor caminho de uma nova Constituição. Tá? Esse é um ponto aqui do segundo slide, esse que eu estava lendo aqui para você, certo? Então você vai observando o governo Vargas e ele vai chegando a um determinado ponto que você tem o Vargas vai tendo um controle literalmente de todo o país. Então, a decisão dele de, em 1933, convocar uma Assembleia Constituinte, ela foi marcada
por sua decisão. Ele quer, nesse momento, uma Assembleia Constituinte, ele quer uma nova Constituição, mas ele não está pensando aí em abrir mão dos seus poderes. Em 1933, convoca-se uma Assembleia Constituinte, e aí, nesse momento, você tem já a participação do voto feminino, muito atrasada aqui no Brasil, mas que, nesse momento, já se coloca para votar, para a escolha da Assembleia Constituinte. Tomado posse a Assembleia Constituinte, é feita a Constituição. Então, em 1934, é colocada ali em votação a nova Constituição brasileira. E essa nova Constituição, por exemplo, quanto à questão do voto, era um avanço grande, porque você tinha o voto agora, estava na Constituição, então voto também para as mulheres, mas também o voto secreto, porque vamos lembrar que o período da Primeira República o voto era aberto, consequentemente a máquina do coronelismo ficava mais fácil de ter o controle sobre esses votos. Em 1934, a Constituição também ela vem carregada por direitos trabalhistas. Boa parte dos direitos trabalhistas que nós conhecemos hoje são direitos trabalhistas que vieram com a Constituição, né, de 34. Como, por exemplo, 8 horas de serviço diário, descanso semanal, preferencialmente aos domingos. Para as mulheres, houve a questão do período de descanso pós-nascimento do bebê. Então, você vai tendo ali essa ideia de agradar bastante aos trabalhadores. E isso vai criando um campo muito propício para que todos apoiassem a figura do senhor Getúlio Vargas. Bem, nós estamos falando de um período, como eu estava dizendo, de grande polarização entre o movimento comunista e o movimento fascista, né, nazi-fascista. Essa polarização que ocorria principalmente na Europa, logo após a Primeira Guerra Mundial, ela também chega até o Brasil. E, consequentemente, você terá ali os seus desdobramentos. Por exemplo, você aqui no Brasil, você tinha a Aliança Ação Integralista Brasileira, e a Ação Integralista Brasileira ela vai ser criada com esse viés. Né? A ação vinha com essa ideia do fascismo, de um Estado mais forte, centralizador. Do outro lado, você tinha a Aliança Nacional Libertadora. E no caso da Aliança Nacional Libertadora, ela vinha com um caráter comunista, sob a liderança do senhor Luiz Carlos Prestes. Aquele mesmo Luiz Carlos Prestes que percorre 24 mil quilômetros pelo Brasil, no que nós chamamos de Coluna Prestes, na tentativa de derrubar o governo do Arthur Bernardes. Tá? Então, você vai percebendo que dentro aqui do Brasil, vai se criando ali dois polos irradiadores quando se tratava ali de política. Um representando ali a direita, o outro representando a esquerda. E isso até então, digamos, isso ficava um pouquinho ali meio escondido, porque você tinha a figura do Vargas. Tá? Em 1934, quando a Constituição ficou pronta, essa mesma Assembleia Constituinte elege o novo presidente da República. Perceba, quando nós tivemos, em 1891, a nossa primeira Constituição Republicana, ali mesmo, deputados e senadores elegeram o presidente da República, que foi o Deodoro da Fonseca. Agora, mais uma vez, acontece da mesma forma. Em 34 a Constituição fica pronta, e quando uma Constituição está pronta, ela é promulgada, você tem a Assembleia Constituinte, ela se desfaz. Nesse caso, você tem essa Assembleia Constituinte que vai eleger o próximo presidente da República. E o próximo não tem nada de novo, porque o Getúlio continua presidente. Então, de 30 a 34, ele é um governo provisório. Mas de 34 até 37 é o que chamamos de governo constitucional.
que deveria ser até 38, mas em 37 acaba. Então você tem ali um governo constitucional. E nesse momento você percebe que tem a figura do Vargas, mas havia um espaço, uma lacuna de poder muito grande. E esse espaço, essa lacuna de poder, algumas pessoas vão tentar preencher. E essa tentativa de preenchimento do poder vai ser marcada por a divisão desses dois grupos que eu estava citando, né? Da Aliança Nacional Libertadora e da Ação Integralista Brasileira, que ali disputavam esse vácuo de poder, a coisa tão comum no mundo da época, que, volto a dizer, estava ali bem polarizado entre o comunismo e o nazifascismo. Bom, em 1935, o lado comunista, né, a Aliança Nacional Libertadora, ela vai tentar derrubar o governo de Getúlio Vargas. Esse movimento entra para a história conhecido como Intentona Comunista. Intentona Comunista é essa que houve os seus focos em Natal, em Recife, certo? Consequentemente, essa intentona comunista ela não deu certo. Aí, sobre a liderança de Luiz Carlos Prestes, tá? Luiz Carlos Prestes, a sua esposa, Olga Benário, que tentam ali derrubar o governo do Getúlio, isso em 1935. Passados os anos, em 1937, digamos assim, a eleição já estava na rua. E a eleição estava na rua para substituir Vargas. Porém, o Vargas não tinha intenção de deixar o poder. Então, em 1937, você pode até as eleições estar ali em jogo, você tinha nomes se tratando aí dessas eleições, mas o Vargas não tem o intuito de deixar o poder. O resultado disso é que a cúpula do Exército, junto com o grupo varguista, vão bolar um plano que entra para a história conhecido como Plano Cohen. Então, em 1937, o Vargas vai suspender as eleições e o Vargas vai instituir ali o golpe do Estado Novo. Então, o Vargas vai dar um golpe na eleição, naquele momento, porque ele suspende eleições e, consequentemente, ele toma o poder. E, ao fazer isso, ele vai instituir uma ditadura. Então, de 30 a 34 é um governo provisório, de 34 a 37 é um governo constitucional, porque ele foi eleito. Mas a partir de 37, com o golpe do Estado Novo, o que nós vamos ver no Brasil é uma ditadura, a chamada ditadura varguista. Então você tem ali, de 37 a 45, a ditadura varguista, o qual aqui, ó, que mostro aqui no nosso slide, para que você observe aí a sequência, né, desses acontecimentos. Bom, nunca é demais lembrar que são alguns tópicos apenas que se colocam aqui no slide e que a ideia é que você possa complementá-los. Com mais leitura em casa, você automaticamente tem alguns pontos que talvez sejam mais importantes para ti. Às vezes o que está aqui escrito fica claro para alguns, para outros ele necessita de colocar mais alguns tópicos e outros ainda acrescentam mais alguns tópicos e fazem algum paralelo ali entre esses temas abordados. Então, é necessário que você mexa constantemente nessas informações. Bom, a partir de 37, nós vamos ter Vargas continuando no poder, porém, é o período que nós chamamos de Estado Novo, onde te mostro aqui de novo ó, no slide. Estado Novo será a ditadura varguista. Em 1937, você tem a derrubada da Constituição que estava em vigor. Quer dizer, a Constituição que foi feita no seu governo em 34 já é derrubada e colocava uma nova Constituição de cunho mais autoritário. Aí apelidada de polaca devido à Constituição da Polônia, que seguia esses ditames mais centralizadores.
Bom, então a partir da Constituição de 37 você tem um caráter mais centralizador da figura do Getúlio, inclusive são queimadas as bandeiras dos estados para que só a bandeira do Brasil prevalecesse, supressão dos direitos individuais, proibição de greve, controle dos sindicatos. Durante o período provisório, o governo provisório, o Vargas ali ele foi e autorizou a criação de sindicatos, certo? Veja, durante a Primeira República, greves eram tratadas como caso de polícia. O Vargas vem e dá direito que tenha os sindicatos. Porém, é um sindicato governado pelo Estado. É o chamado sindicato pelego. Ele vem com a ideia de nacionalização e estatização da economia. Então você tem ali todo um processo para que o Vargas já tenha ali muito poder. E aí, na sequência, a situação ali vai se complicando porque, com o Estado Novo, o Vargas colocou os comunistas na ilegalidade. Mas, ao mesmo tempo também, no ano seguinte, em 38, ele coloca os integralistas também na ilegalidade. Então, os comunistas liderados por Luiz Carlos Prestes já tinham ido para a ilegalidade com o golpe do Estado Novo, e agora em 38 ele colocava a intentona comunista fora dos quadros, para que automaticamente você tivesse um controle maior sobre a sociedade, e até porque estamos falando de ditadura. Então acaba os partidos, acaba a liberdade de expressão. Bom, é criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, é criado o Departamento de Ordem Pública e Social, o DOPS, e, consequentemente, o Vargas ele vai instituindo cada vez mais a ditadura. Bom, mas nesse período você tem a Segunda Guerra Mundial, e o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial. Mandamos 25 mil soldados para lutar a favor de democracia e de liberdade. No entanto, vivendo em uma ditadura. Então perceba aí a contradição. Tanto que quando a República Velha, quando a Guerra Fria ela se encerra, quando a Segunda Guerra Mundial, ela se encerra, você tem uma situação ali meio conflitante, né? O Brasil lutou a favor da democracia, como é que vai viver numa ditadura? Então, por diversos motivos, a ditadura varguista do Estado Novo ela começa a ruir, por questões externas, como, por exemplo, a da Segunda Guerra Mundial, mas também questões internas. Você tem ali diversas pessoas que vão pedindo o fim do Estado Novo, para que automaticamente voltasse à normalidade. Bom, o Vargas, percebendo ali a sua fragilização interna e externa, ele convoca eleição para presidente e para a Assembleia Constituinte. E nesse momento você tem muitos refugiados que voltam ao Brasil ou que são soltos. Outro ponto, ele vem com a questão da anistia, do perdão, novos partidos políticos, campanha queremista. Campanha queremista será aquela campanha de pessoas que saem às ruas pedindo que Getúlio continuasse presidente. E, por fim, em outubro de 45, você tem o Getúlio sendo deposto, chegando ao fim o que nós chamamos aqui de Era Vargas. Meus queridos, obrigado pelo nosso encontro. Deus abençoe a todos. Leitura nunca é demais, tá? Um abraço.